Maravilha, você pode dar uma salva de palmas? Nós amamos vidas restauradas e é para isso que nós estamos aqui, para que você esteja experimentando cada vez mais a restauração, a consolidação, a cura na sua vida, no seu casamento. Seja muito bem-vindo ao nosso Alcance Casais, você que está nos acompanhando também online, seja muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui. E o nosso Alcance Casais, ele tem esse objetivo, não só de compartilhar com você uma mensagem que restaura, que transforma, que cura sua casa, seu casamento, sua família, mas acima de tudo, levantar e buscar um despertamento para cada um despertamento para você marido, um despertamento para você esposa, um despertamento para você como casal, um despertamento para a sua família. Nós precisamos buscar esse lugar onde o nosso coração queima, uma vida que vale a pena ser vivida, é um coração que queima, como nós vimos no testemunho, muitas vezes o nosso coração, na nossa família, com o nosso cônjuge, começa a esfriar. E nós precisamos buscar esse aquecimento, nós precisamos buscar essa chama que aquece o nosso coração. Eu tenho muito essa visão de poder levantar uma geração de maridos, esposas, homens, mulheres, mães e pais, uma geração que se compromete com essa causa, uma geração que se compromete com a causa da restauração familiar, uma geração que se compromete com a causa do recomeço. E a nossa vida, ela é marcada por recomeços. E eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês, uma troca, uma experiência, um compartilhar de experiência de vida, a partir da minha perspectiva como um pastor, como um psicólogo, como um terapeuta de casais. A partir do momento que você vai fazendo algo por muitos anos, você vai tendo uma certa experiência, e essa experiência vai aguçando a sua visão para você observar alguns comportamentos, observar alguns padrões. E é muito importante entendermos os padrões que a nossa família está funcionando, entender os padrões que o relacionamento conjugal está funcionando. E é por isso que eu trago hoje essa mensagem aqui, uma troca de experiência sobre o princípio da família. O princípio da família nos ajuda a buscar esse recomeço, essa restauração, essa manutenção, porque, gente, relacionamento dá trabalho. Nada no casamento é automático, nada no casamento vem de forma natural, você precisa ser intencional. Você quer melhorar o diálogo, você tem que aprender a conversar. Você tem que aprender a ouvir e praticar o diálogo. Muitas vezes você quer ficar calado, no seu mundo, na sua caixa do nada, mas não vai funcionar. Se você quer um casamento harmonioso, se você quer um casamento amoroso, você vai ter que praticar o diálogo. Então, o casamento, ele nos desafia a cada dia. O casamento, ele vai desafiar você ser a melhor versão de você mesmo. O casamento vai extrair de você alguns comportamentos, algumas ações que em nenhum lugar você iria experimentar. Lealdade, fidelidade, compartilhamento, amor. Você sabia que amar dá trabalho? Eu nem vou pedir para você virar para o lado e repetir isso, porque isso pode te dar problema, né? Amar verdadeiramente é você renunciar seu orgulho, sua justiça própria, renunciar ao egoísmo, renunciar muitas vezes a algo que é legítimo. Às vezes você está cansado, você está a fim de descansar, mas o outro está em necessidade. O outro ele precisa de você. Então, esse processo da restauração e da manutenção do casamento, ele se consolida a partir do entendimento e da compreensão do princípio da família. As pessoas, elas são formadas, as pessoas, elas são construídas, e o ambiente familiar é esse útero que vai gerar o indivíduo emocionalmente saudável ou não.
O ambiente familiar, ele é extremamente significativo na construção da nossa identidade, da nossa vida emocional. E essa construção é uma obra que demanda muito trabalho. Muitas famílias, elas deveriam até usar aquela plaquinha de sinalização: estamos em obras. Estamos em obras. A todo tempo estamos em obra. A todo tempo estamos buscando aprimorar o diálogo, a atenção. Não tem ninguém perfeito aqui. Eu preciso melhorar enquanto marido, um pai. Eu preciso melhorar cada vez mais. E é essa capacidade de enxergar que você precisa melhorar e atualizar é que vai ativar esse princípio da família na sua vida. Eu gosto de um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. O texto, ele nos traz ali uma simbologia a partir de dois homens, né? Um homem ouviu a palavra, a praticou, construiu sua casa na rocha, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, deu com força contra essa casa e ela não desabou, porque estava construída na rocha. Mas também nos mostra um outro homem que ouviu a palavra, não praticou e construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e deu com força contra essa casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gosto do texto porque ele é muito atual, é um retrato da nossa realidade. Você sabia que tem muitos casamentos em ruína? Você sabia que tem muitos casamentos que estão experimentando um desabamento emocional? Agora, a pergunta aqui é o seguinte: qual é o problema do seu casamento? Uma pergunta de ouro, né? Uma pergunta de ouro. Qual é o problema do seu casamento? E o texto que nós acabamos de ler nos aponta, nos faz alguns apontamentos. Puxa, o problema do casamento será que é o outro? O problema do casamento será que são os ventos fortes que estão soprando sobre você? As tempestades que vocês estão enfrentando como marido e mulher? Qual é o problema do seu casamento? Aqui o texto, ele nos mostra que o problema nunca foi os ventos, as chuvas, as tempestades. O problema é a falta de alicerce. Onde você está construindo o que você está construindo? Onde você está construindo o seu relacionamento com a esposa? Na areia das ilusões, das mentiras, da superficialidade, ou na rocha da transparência, da verdade, do compromisso, da lealdade? O problema sempre foi o alicerce, ou melhor, a falta dele. A falta do alicerce. Então, é interessante a gente observar que muitas vezes a família é esse sistema vivo, é um conjunto de engrenagens. É um conjunto de engrenagens, qualquer falha nesse sistema vai começar a prejudicar e muito as pessoas. Com o tempo, os desgastes, eles vão se tornando cada vez mais acentuados. Com o tempo, os desgastes vão provocando ali as feridas, as marcas. E todo esse processo de construção que é tão necessário para a nossa maturidade, é tão necessário para o desenvolvimento das nossas vidas, isso vem a partir do exercício responsável do princípio da família. Nós funcionamos hoje a partir do relacionamento que nós tivemos com o princípio da família que esteve sobre nossas vidas. Ou seja, se eu quero te conhecer, saber como você funciona hoje, por que você funciona hoje, eu preciso olhar para a sua família de origem. E muitas vezes o seu casamento está experimentando hoje crises, situações difíceis que estão se repetindo. É uma história que se repete. E você já viu esse filme na geração anterior, e o final dele não é bom. Então a família é essa engrenagem, e precisa ser bem ajustado. E o princípio da família está relacionado com as funções que cada um representa. A função do pai, a função da mãe, a função do casal e a função de um filho. E qualquer
confusão aqui nos papéis e nessa função vai trazer um prejuízo muito grande para esse sistema familiar. Aqui a gente entende sobre a família disfuncional, ou seja, não está funcionando legal, não está funcionando bem porque o princípio da família foi quebrado. Eu quero trocar com você aqui algumas experiências que, através do tempo, a gente vai entendendo alguns padrões nessa função que cada um representa. A função de um pai, você sabe qual é a função de um pai dentro de um casamento? O pai, ele comunica direção, ele comunica limite, ele comunica segurança. O pai, ele precisa intervir num bom sentido nessa relação do filho com a mãe, porque naturalmente esse filho ele é fusionado com a mãe. O que é essa fusão? Desde o ventre da mãe, esse filho ele se alimenta da mãe, ele cresce na mãe, e depois que ele nasce, ele continua fusionado com a mãe através da amamentação. E aí vem o pai, então precisa fazer um corte, no bom sentido. Ei, você é um indivíduo, sua mãe também é outro indivíduo. Por isso o papel do pai é tão importante hoje e infelizmente é o que está mais caindo em desuso. O papel do pai, a função do pai no princípio da família. Dessa forma, muitos homens têm ido por um caminho de omissão, muitos homens têm ido por um caminho de ausência e os vínculos familiares começam a ficar frágeis. Não há nada que faz mais mal para uma família, mais mal para um casamento, do que vínculo frágil. A aliança é fraca, ou melhor, quase nem tem aliança, o vínculo é fraco. Então, nós precisamos entender que é a figura do pai que afirma a identidade do filho. E aqui o princípio bíblico sempre nos demonstra isso. Marcos 1,11 diz, Deus falando para Jesus, tu és o meu filho amado em quem me agrado. Os pais eles fazem uma confusão muito grande, porque a gente vem de uma construção muito distorcida da nossa masculinidade, não é verdade? E ali, no intuito de afirmar a identidade do filho, o pai é machista, o pai oprime, não, isso é coisa de menininha, isso é coisa de mulher, homem não chora, homem não é isso, homem não é aquilo, e acaba o tiro saindo pela culatra. Você quer afirmar a vida do seu filho, você quer afirmar a identidade do seu filho e também da sua filha, você tem que colocar ele no seu colo e encher ele de beijo e dizer, o papai te ama, se emocionar na frente dele e dizer, você é a coisa mais importante da minha vida, o papai te ama, encher ele de beijo, de abraço. Filho, homem beija, o pai beija você, porque homem ama, homem é sensível. Filho, o homem chora, você pode chorar, quando você cair, ralar o seu joelho, você pode chorar, não tem problema nenhum. Essa é a função de um pai. Mas muitas vezes a gente vem por padrões muito enrijecidos, distorcidos, e acaba oprimindo e distorcendo a identidade dos filhos. Essa é a função do pai no princípio da família. E também nós temos a função da mãe. A função materna vai comunicar vínculo, afeto. Através da mãe, nós aprendemos a receber. Através da mãe, nós aprendemos a quebrantar o nosso coração, até para nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. Agora, aqui existe um detalhe muito interessante. A função da mãe vai além da relação com o filho. Escuta só essa. É a mãe que autoriza o pai. E quando a mãe não tem essa sabedoria de abrir o caminho para esse referencial do pai entrar nessa relação, esse filho, ele começa a crescer olhando a figura do pai com os olhos da mãe. E muitas vezes as mães não ajudam, porque as mães, elas desautorizam os pais. As mães muitas vezes falam mal do pai. A mãe muitas vezes não investe autoridade, não investe afirmação nessa figura do pai. E aí o que acontece? O filho então ele cresce fusionado com essa figura feminina. O filho cresce então vinculado com essa figura feminina, porque não entrou uma figura de autoridade masculina. E muitas vezes esse filho ele vai crescer e muitas vezes ele vai buscar nas suas relações uma mãe. E é tão comum hoje, né?
É tão comum hoje essa disfunção familiar, onde a esposa se torna literalmente a mãe do marido. Ah, mas se eu não fazer, não tem quem faça. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um casamento, na vida de uma família, é essa inversão de papéis, né? É esse marido estacionar nesse lugar adoecido de filho da sua esposa. A função materna ela é muito importante, é a mãe que autoriza esse pai. E muitas vezes a mãe precisa abrir caminho, a mãe precisa renovar a sua mente com relação a essa figura do pai, porque muitas vezes essa mãe, ela também cresceu num ambiente onde a figura do pai era ausente, era à margem. E quando ela vai se casar, e quando ela se casa, ela não consegue depositar respeito, admiração, confiança, entrega nessa figura que é o marido dela hoje. Vê como é importante a gente falar sobre o princípio da família, vê como é importante a gente fazer um ajuste nessa engrenagem. E ainda tem a função do filho. Gente, filho é uma bênção, sim ou não? Filho é um presente de Deus e não temos dúvidas quanto a isso, e nós os amamos. Só que tem um problema, o filho não pode ser o centro da relação do casamento. A relação, o centro da sua relação, do seu casamento, é o seu vínculo com a sua esposa, é a sua aliança com a sua esposa, porque qualquer estremecida, qualquer situação que vai comprometer essa aliança, vai prejudicar seu filho. Filho não deve ser o centro do casamento. Mas pastor, o senhor está falando para a gente negligenciar, abandonar? Claro que não, né, gente? Antes de você ser mãe para esse filho, você é mulher para um homem. O que acontece aqui é que muitas vezes o relacionamento conjugal começa a perder a prioridade, o relacionamento conjugal começa a se esfriar, e o sentido da vida dessa mulher se torna a maternidade. O sentido da vida dela se tornou a maternidade, porque o casamento já foi há muito tempo, já se frustrou há muito tempo. E ali, então, esse filho ocupa um lugar que não é dele, no meio da cama dos pais. Ocupa um lugar que não é dele. Um lugar até ele está trazendo ali um afastamento. E muitos casais até usam ali o filho como um certo escudo, usam o filho como uma certa manobra de manipulação. Então, nós precisamos entender que há uma engrenagem que precisa funcionar. Há uma engrenagem que cada um de nós precisamos fazer esse movimento, esse ajuste. E você não deve deixar nunca de amar, proteger o seu filho, mas ele não é o centro do seu casamento. E se ele se tornou o centro do seu casamento, o princípio da família foi comprometido, e você precisa de ajuste. E a última função aqui que eu trago para a gente entender esse princípio da família, é a função do casal. O casal também representa uma função. O casal também representa uma missão. Quando a gente fala de submissão, as mulheres chegam assim, a estremecer, a arrepiar. Lá vem ele falar de submissão de novo. Mas veja, gente, hoje esses conceitos, né, de submissão, eles estão cada vez mais contextualizados, cada vez mais aprofundados, e a gente precisa entender que submissão anda junto com missão. É claro que a sua mulher não vai querer ser submissa a um relacionamento abusivo, autoritário, violento, onde você é machista. Não tem submissão onde o ambiente não coopera. Agora, quando você se coloca nesse lugar de ser o provedor, não somente de coisas materiais, mas ser o provedor é ser a fonte da proteção, da segurança, do carinho, do amor, do cuidado, dificilmente uma mulher não vai querer ser submissa a isso. Então, ou seja, submissão, ela está ligado à missão. Submissão é colocar-se debaixo de uma missão de alguém para cooperar com isso. Não é anulação, não é abandonar os seus dons, não é abandonar os seus talentos, mas sim, submissão dentro de um casamento faz parte do princípio da família, sem anular sua voz, porque voz é identidade.
aquela velha máxima, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não, gente, não é atrás, é ao lado. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por que atrás? Por que tem que ser atrás? Não dá para trabalhar em cooperação? Não dá para trabalhar em interdependência? Não dá para trabalhar junto? Porque o problema é quando não existe o princípio da família, o casamento, a família se torna um verdadeiro ringue. O outro virou um inimigo mortal. Você conhece alguma família que é assim? Um casamento que é assim? O outro virou um inimigo mortal. Os dois se degladiando, se machucando, se ferindo. O que mais acontece aí? Antes de uma mulher se casar com um homem, é preciso entender qual é a missão dele. Antes de você exigir submissão nula, cega, você precisa se perguntar, marido, eu sei para onde eu estou indo? Eu estou gerando segurança, proteção, amor, carinho? Eu tenho uma missão, eu tenho uma direção, eu tenho um norte? Porque aí certamente você então vai ter debaixo da sua autoridade a sua família. Agora, autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é coerção, autoritarismo é abuso, autoritarismo é você dar um tapa na mesa e dizer que é você que manda ali. Ou seja, você não tem autoridade. Ou seja, você está exercendo medo. A autoridade começa no seu caráter, em quem você é. A autoridade é a capacidade de influenciar as pessoas. Você tem influenciado sua esposa? Você tem influenciado seus filhos dentro da sua casa, através da sua missão de vida, através do seu caráter? Você tem influenciado? Ou você está mais andando no autoritarismo do que na autoridade? E quando o princípio da família não é cumprido, as feridas emocionais se instalam. Eu já disse isso aqui, no atendimento com pessoas, 90% ali das dores, dos traumas, das marcas emocionais que as pessoas trazem, vem de um contexto familiar. Vem de um contexto familiar. A rejeição, o abandono, abusos, injustiças, tudo isso está dentro desse contexto. Mas a família foi projetada para ser um ambiente apropriado de formação. A família foi estabelecida para ser um ambiente onde cada engrenagem vai girar e vai fazer a outra girar de forma funcional. Então, essa falta de um ambiente familiar de proteção, de amor, de funcionalidade, isso gera muitas consequências na vida das pessoas. Insegurança, medo, inferioridade. Isso gera muitas marcas na vida das pessoas e vocês muitas vezes não fazem ideia. Quando o princípio da família ele é quebrado, muitas vezes a identidade é atingida. E se a sua identidade é atingida, a sua missão e o seu destino fica comprometido. Existem pessoas que vão para dentro dos seus casamentos com totalmente desestruturado na sua identidade, totalmente desestruturado na sua emoção. Muitas vezes não consegue cumprir a missão do casamento. Essas consequências da quebra do princípio da família, isso recai sobre nós, recai sobre nossas emoções, recai sobre a vida dos nossos filhos. E isso muitas vezes nos leva à repetição de comportamento. As pessoas repetem comportamentos daquilo que elas foram criadas. Ah, meu pai me criou assim, é assim que eu vou criar meus filhos. Ou às vezes é até inconscientemente. Você está criando os seus filhos através de mandatos familiares que você nem se dá conta. E a gente precisa quebrar esse padrão de comportamento o mais rápido possível. A gente precisa resolver a nossa história como filhos. Muitas vezes estamos construindo nossos casamentos muito mal resolvido como filho. E você não tem condição de representar os papéis, não tem condição de representar as funções familiares enquanto você não resolve a sua história como filho. Eu gosto de um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz que é bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um filho é a paz. A marca de um órfão que tem essa orfandade, esse vazio existencial dentro dele é a guerra.
A pessoa vive em guerra consigo mesmo, com o outro, vive em guerra com a sua história. É um eterno cobrador das dívidas emocionais do passado. E enquanto nós não pudermos enquanto a gente não encontrar esse lugar de cura para a nossa história, como nós vamos construir um princípio da família? Enquanto você não encontrar esse lugar de cura para a sua vida como filho, como filha, mesmo que você venha de um lar disfuncional, onde a sua mãe não olhava o seu pai com admiração e com respeito, você não precisa olhar esse marido também da mesma forma. Você pode ser uma esposa que a sua mãe nunca foi. Meu pai abandonou, mas você não precisa repetir. Você pode ser um pai que você nunca teve. Você pode construir uma família que você nunca teve. Essa é a proposta, ser autores da nossa própria história. E como nós saímos da nossa família de origem, vai fazer a diferença na construção do princípio da família e de um casamento saudável. E foi a pergunta que eu fiz lendo lá Mateus 7:24. Qual o problema do seu casamento? Qual o problema do seu relacionamento? E muitas vezes essas respostas não estão no outro, essas respostas estão dentro de nós mesmos. Essa resposta é a falta de alicerce, das nossas vidas. Nós não precisamos viver como prisioneiros das falhas que causaram, das falhas que eles tiveram, das falhas dos nossos pais. Não precisamos viver reféns dessas falhas. E para lidar com essas questões de maneira restauradora, é preciso abrir o coração. Eu gosto de um outro texto de Jesus, em Mateus 9:17, que diz que não se põe vinho novo em odre velho, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus não está ensinando a forma de conservar um bom vinho. Jesus está falando de uma estrutura de vida. A nossa estrutura interior não pode ser uma estrutura ressecada, endurecida, trincada. É preciso ser uma estrutura mais maleável. É preciso ser uma estrutura de vida que vai amortecer os impactos da vida. Então, sem lidar com a nossa história de vida, sem lidar com as nossas dores, dificilmente nós vamos construir esse princípio da família. Onde começa o princípio da família? Em cada um de nós, em como nós deixamos a nossa casa, como nós deixamos a família de origem. E não é isso que o texto nos propõe, e não é isso que o princípio bíblico nos propõe. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Gente, se tornar um dá trabalho. Unidade não vem automático. Se tornar um dá muito trabalho. Então nós precisamos aqui entender que essas dores, essas feridas, essas mágoas, essas mazelas que nós carregamos ao longo da nossa vida, quando elas não são tratadas, elas comprometem o passado, o presente e o futuro. Nós não podemos mudar o que passou, mas daqui para frente nós podemos. Gente, nós temos muitas políticas públicas de assistência à família, temos muitas políticas públicas de assistência em várias formas, mas o que restaura a família, você viu o testemunho, o que restaura a casa, o que aquece o coração congelado, o que restaura o amor mútuo, é a presença de Deus. E eu preciso te dizer que a sua casa precisa ser um altar, onde essa presença de Deus possa ser manifesta ali diariamente. Não restauramos vida só com teoria, não restauramos casamento só com métodos, restauramos vidas e restauramos casamento com a presença de Deus. E é por isso que eu disse que se você não for ativado para isso, você vai ficar à margem. Quantos maridos, quantas esposas estão vivendo uma vida à margem, estão vivendo uma vida desabada, em ruína, porque não busca, porque tem vergonha, tem orgulho, tem medo. Até quando? A sua casa vai viver em ruínas? Até quando você vai carregar a sua história mal resolvida?
Até quando você vai carregar essas marcas de dor, de trauma, de rejeição, de abandono, querendo que o outro preencha isso e nunca vai preencher? Querendo que o outro resolva isso e nunca vai resolver. É preciso, então, assumir a nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, para sermos ativados em Deus. É preciso assumir a nossa responsabilidade para sermos ativados. Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quer ver Deus no seu casamento? Limpa seu coração. Quer ver Deus na sua casa? Limpa seu coração. De quê? De raízes de amargura, raízes de falta de perdão, rejeição, qualquer que seja o sentimento que esteja intoxicando a sua vida, qualquer que seja o sentimento que esteja gerando uma dor, uma ferida emocional na sua vida, e isso está te levando tanto para a margem, está levando você e o seu casamento a uma disfuncionalidade. Então eu quero encorajar você a assumir a sua responsabilidade como agente de mudança, conhecendo a sua história. E a partir do momento que você conhece a sua história, você vai identificar os males, elaborar as perdas, você vai se abrir para o tratamento, porque homem que é homem, abre o coração para o tratamento. Homem que é homem, abre o coração e deixa outras pessoas entrarem nas suas vidas para te ajudar. E assim a gente vence. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm a mentalidade muito fechada, e aí não busca ajuda, e aí não busca o tratamento, e quando chega, muitas vezes, o casamento acabou. O amor acabou. O vínculo se esfriou. E aí a gente não desiste porque a gente crê no milagre. A gente não desiste porque a gente crê que onde há a limitação humana, não existe limites para Deus. Você viu o testemunho. Ali, humanamente, você poderia olhar e dizer, não, realmente esse casamento aqui acabou. Humanamente, você poderia olhar e dizer, não, realmente, agora chegou ao fim. Mas é Deus, na sua infinita misericórdia e graça, que vai além do que a gente pensa, imagina ou pede. Então, muitas vezes, o que você precisa no seu casamento é uma dose de sobrenatural. O que você precisa para restaurar o princípio da família é encontrar esse caminho do socorro do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não vai encontrar socorro para o seu casamento com a cabeça baixa, olhando para o chão da vida, reclamando e murmurando de tudo. O caminho do socorro requer um movimento. Levanta a cabeça. O caminho do socorro requer um movimento. Tira seus olhos do problema. Você só vê defeito, você só vê problema. Eleva os seus olhos. Eleva os seus olhos para onde é a fonte do milagre. O que vai adiantar você só apontar problema? O que vai adiantar você só apontar erro? Nada. Agora vai adiantar muita coisa, se você encontrar esse caminho do socorro, levantar sua cabeça e olhar para aquele que tem condições de depositar sobre a sua casa restauração, cura, libertação. O caminho da cura exige um posicionamento. O caminho da restauração exige um posicionamento. É sair desse lugar de vítima. É sair desse lugar de achar que você é assim porque fizeram algo com você. De achar que o seu casamento está assim porque aconteceu algo assim. Uma vítima. Um vitimismo que acaba te amarrando nesse lugar de estagnação, desânimo, frustração. Você não é vítima de nada. Afinal de contas, a grande realidade é que ninguém te deve nada. Seu passado não te deve nada. Seus pais não te devem nada. Está nas suas mãos e no seu coração. Se abrir para mudança, para transformação e para restauração. O princípio da família nos fala que quando as pessoas elas se colocam no lugar que elas precisam funcionar, a família fica saudável. O princípio da família nos fala quando as pessoas saem desse lugar que elas precisam funcionar, a família adoece. Você está funcionando no seu lugar? No lugar de pai? No lugar de mãe? Você está funcionando como um casal nessa família? O seu filho está funcionando no lugar dele?
Assim, a gente vai, então, assumir a nossa responsabilidade e construir uma família emocionalmente saudável. A gente vai estabelecer o princípio da família. Eu queria que você ficasse de pé, quero orar com você, quero ter um tempo de oração. E quero orar para que esse alinhamento, esse reavivamento, encontre lugar na sua casa. Que você encontre esse lugar de socorro. Eu não sei como está a sua casa, se está em ruínas, desabada, ou às vezes está até firmada na rocha, mas ela precisa de uma manutenção a cada dia. Ela precisa ficar cada dia melhor. Então, o caminho para você construir o princípio da família é funcionar no seu lugar. Mas para funcionar no seu lugar, seja como pai, como mãe, como casal, o seu filho funcionar no lugar de filho, você tem que resolver sua história. As dores, os traumas, as angústias, as feridas que você carrega da sua história de vida, elas comprometem o princípio da família. Eu quero orar por você, eu queria que você curvasse sua cabeça.